Eu quero que você abra sua Bíblia, nós vamos continuar seguindo observações do Evangelho de Mateus. Com todas essas observações, você poderá ter uma visão bem abrangente deste livro, não total. O total é aquilo que Deus nos revela na intimidade, mas tem muita coisa a ser vista. Mateus capítulo 13, no verso 53, diz assim: havendo terminado de contar essas parábolas, retirou-se Jesus dali. Chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga de tal maneira que as pessoas se admiravam e exclamavam: de onde lhe vem tanta sabedoria e estes poderes para realizar milagres? Ora, não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? E o de seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas suas irmãs? Portanto, de onde obteve todos esses poderes? E ficavam escandalizados por causa dele. Entretanto, Jesus lhes afirmou: não há profeta sem honra, a não ser em sua própria terra e em sua própria casa. E Jesus não realizou ali muitos milagres por causa da falta de fé daquelas pessoas. Esse texto impressionante demonstra a rejeição que Jesus sofreu. Jesus foi rejeitado por quem? Quem rejeitou Jesus? Aqueles que o conheciam. Esse é um problema sério, meu irmão, da humanidade. As pessoas estão dispostas a aceitar aquilo que elas não sabem de onde vem. E aquilo que elas verem crescer diante dos seus olhos, elas não têm a inteligência suficiente para aprender a discernir e ver que não pode discriminar. Por exemplo, Nínive se arrependeu em peso. A cidade de Nínive se arrependeu em peso. Por quê? Porque Jonas era um profeta estranho. Imagina-se que muita gente viu quando o peixe chegou na praia e lançou Jonas. Jonas saiu de dentro das águas. De onde veio Jonas? Ninguém sabia quem era Jonas. Um profeta estranho atravessou a cidade, profetizou, todo mundo se arrependeu. Quem é maior? Jonas ou Jesus? Jesus falou assim: os ninivitas vão se levantar no juízo contra essa geração e vão condená-la, porque creram na pregação de Jonas, e aqui está quem é maior do que Jonas. Então veja, quem é que rejeitou Jesus? Aonde mais ele foi rejeitado? Ele diz assim, isso é pesado demais, ficavam escandalizados por causa dele. Entretanto, Jesus lhes afirmou: não há profeta sem honra, a não ser em sua própria terra e em sua própria casa. Já vimos que a família de Jesus chamou ele de louco. Imagine a que ponto pode chegar um ser humano, né? Chamaram Jesus de a família. Ora, mas a família devia ser quem mais devia ter observado os passos de Jesus. A família tinha conhecimento de que ele, se ninguém tinha, pelo menos a família tinha conhecimento de que o nascimento dele foi miraculoso. O anjo se manifestou e disse: descerá sobre ti a virtude do Espírito Santo. Ora, será que Maria não contou isso para ninguém? Contou, mas chega um ponto que parece que ela mesma está envolvida e diz assim: ele está fora de si. Porque Jesus usa a expressão minha família, enfim, meus irmãos, são os que fazem, inclusive ele coloca minha mãe, são os que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Então podemos até desconfiar que a própria mãe dele estava lá fora compactuando com a visão e dizendo: ele está fora de si. Temos que levá-lo para casa, porque Jesus está completamente envolvido com o projeto de Deus na terra. Então, irmão,
Se Jesus Cristo foi discriminado, recriminado, desprezado na sua própria terra, a um servo cabe ser igual a seu Senhor. Aqui no bairro de Santo Cristo, eu sou o anticristo. Na África, eu sou Deus. Para você entender as considerações. O pessoal da África me trata com maior carinho e respeito. Recebo e-mails do mundo inteiro com maior carinho e respeito. Pessoal, pastor, que privilégio poder achar o senhor aqui no Face. Que raramente eu passo por lá, né? As pessoas mandam um e-mail para mim: pastor, eu sei que o senhor tem muito tempo, muito pouco tempo, mas se o pastor puder achar um tempinho para me responder, e a gente responde, começa a trocar ideia, a pessoa vê que nós damos atenção, é o nosso papel, é a graça que Deus nos tem dado, e ficam admirados. Encontro com pessoas no meio da rua, pessoas que não são dessa área, e as pessoas querem me abraçar, querem me beijar. Dizem que é um privilégio muito grande poder apertar a minha mão. Mas e aqui perto? E você na sua vizinhança? Você na sua vizinhança, eu tenho certeza, se há um servo cabe ser igual ao seu Senhor, você é o que tem pacto com Belzebu, que expulsa demônio pelo príncipe dos demônios, e etc, etc, etc. Amém? Mas não é só aí. Jesus diz: não há profeta sem honra a não ser na sua terra, mas ele ainda acrescenta um peso mais horrendo. E ele diz: e em sua própria casa. Aí ferrou. De vez em quando eu ouço, né, de algumas pessoas que vêm aqui para o ministério, que, pastor, quando eu chegava às madrugadas, quando eu enchia a cara, minha esposa nunca me disse nada. Eu chegava chutando os cachorros e tal. Agora que eu estou de Bíblia na mão, tu está ficando fanático. Tu só quer saber de ler Bíblia. Quando eu demoro 5 minutos no quarto, ela já está batendo na porta. Sai desse quarto, seu fanático. Tua vida é orar. Não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua própria casa. Né? As mulheres às vezes não discernem, ou o próprio marido às vezes não discerne em que a mulher se transformou, coisas desse tipo, coisas dessa natureza. Então, irmão, se a um servo cabe ser igual ao seu Senhor, você precisa entender que nada pode te desanimar. Se alguém por perto não quer a palavra, não esquenta, sacode a poeira do pé, abana as vestes, porque tem rios de vidas te aguardando para serem alcançados. A palavra que o teu vizinho rejeitou vai salvar milhares. Entende? Uma palavra que o teu vizinho rejeitou, aquela mesma palavra, porque a semente não se perde, aquela mesma palavra vai salvar milhares que você vai semear. E é assim, você distribui um CD para alguém, tu é um fanático, tu é louco, tu é discípulo do Tupirani, né? Quanta gente já ouviu isso, né? Tu é discípulo do Tupirani, daquele maluco que foi preso. E as pessoas às vezes ficam chateadas, querem guerrear, querem partir para a briga. Irmão, esquece. Tá aqui, ó, irmão, quer ouvir? Não gostei daquilo não. Amém, irmão, joga no lixo. Pega outro CD e dá para outro. Pega outro CD e dá para outro. Porventura você não recebeu o que muitos rejeitaram? Na sua área, quantas pessoas tiveram a mesma oportunidade que você e não aproveitaram? O quê? Você foi para aquela igreja? Eu não, o cara já foi até preso. Se ele foi preso é porque ele é um marginal. A um servo cabe ser igual ao seu Senhor. Verdadeiramente eu sou marginal, porque o meu Cristo também foi preso e morto. Eu tenho que ser preso e morto. Ele disse que nós íamos comparecer perante os tribunais para dar testemunho diante deles. Ele disse que nós íamos comparecer aonde? Quem é que tem comparecido nos tribunais? Não são os assembleianos, não são os batistas, não são os metodistas, não são os presbiterianos.
nós, geração Jesus Cristo, nós temos comparecido perante os tribunais e temos rasgado o verbo. E ele disse que seríamos levados aos tribunais por amor a ele. Isto tem se cumprido sobre as nossas vidas. Nós sabemos que somos verdadeiros, sabemos que seguimos ao Deus vivo. Mas, irmão, aprenda esta lição de Mateus. Quando alguém te rejeita, talvez aí que se enquadre perfeitamente aquilo que diz assim: quando alguém te bater numa face, oferece a outra. Sabe como que se oferece a outra? Dando as costas e partindo, indo embora. Sabe? Deixa ver a tua outra face já, indo embora. Se alguém te rejeita, Jesus falou: sabei que primeiro me rejeitou a mim. Mas, se guardaram, Jesus disse, a minha palavra, também guardarão a vossa. A um servo cabe ser igual ao seu Senhor. Então, exulta e canta, meu irmão. Se alegra quando você for rejeitado. Isto é mais um detalhe que te equipara ao teu Senhor Jesus. Você sabe que você não é louco, não rasga dinheiro, o teu objetivo não é ver ninguém morto, não é matar ninguém, não é... Enfim, o teu objetivo são os melhores e você sabe quais os teus objetivos. Se alguém está te rejeitando pela nobreza do seu coração e da sua pregação, ora, antes de você, já fizeram isso com o Senhor Jesus. Amém? Temos outro ponto. Em Mateus, no capítulo 14, no verso 15, diz: ao final do dia, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: este é um lugar deserto e já está entardecendo. Manda embora, pois, as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes respondeu: o povo não precisa ir embora. Dai-lhes vós mesmos algo para comer. Ao que eles replicaram: tudo o que temos aqui são 5 pequenos pães e 2 peixes. Mas Jesus lhe disse: tragam-nos aqui para mim. E mandou que as multidões se assentassem sobre o gramado. Tomou então os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, os abençoou. Em seguida, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos, e estes serviram as multidões. Todos comeram até ficar satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. O que nós vemos aqui, irmão? Primeiro detalhe: aonde tem um discípulo de Jesus Cristo, tem a provisão. Você precisa entender que se Cristo está na tua vida, quando você olhar uma situação em que você diga, não tem condição, eleva os olhos para os montes e diga, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. O nosso Deus, irmão, não é um Deus de causas naturais. Ele é um Deus de causas espirituais. E o espiritual é o que domina sobre o natural. Você já ouviu a mensagem Gerado no Espiritual? Em que ali nós temos entendido que as coisas primeiro acontecem nas camadas espirituais, nos ares, e depois se concretizam na terra. Primeiro Deus idealizou no espiritual, haja luz, e ela se concretizou. Deus falou, reúnam-se as águas e surja a porção seca. Primeiro ele idealizou e isso se concretizou. Amém? É assim, então você tem que, na hora da dificuldade, na hora dos apertos, na hora da escassez, seja lá a hora que for, você tem que simplesmente entender que Deus tem uma solução para tudo. Mesmo quando para você é impossível, você tem que saber declarar, essa situação para mim é impossível, mas eu sei que não é impossível para o meu Deus. Essa situação eu não tenho solução, mas eu sei que o meu Deus tem a solução. Irmão, é exatamente assim que se vive.
no patamar da loucura. Quando todo mundo diz não, você diz verdadeiramente não, mas para Deus é sim. Se você não souber expressar dentro de você, se isso não for gerado como verdade, é como você está caindo de um abismo. Você está caindo de um abismo, cadê a solução? Vai se esborrachar 100 metros de altura, vai se esborrachar, acabou. Mas no seu pensamento você diz assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá as minhas necessidades em glória. E o milagre acontece. Pode uma pessoa que cai de 500 metros de altura sobreviver batendo direto no chão? Não pode. Mas eu conheci o testemunho de um paraquedista. Abriu o paraquedas, não abriu nada. O paraquedas simplesmente não abriu e ele foi para o chão. Caiu numa casa, no jardim, perto da janela de um homem. E quando a reportagem está passando, eu estou dizendo: esse camarada morreu. Aí, daqui a pouco, o Fantástico mostra. E agora, 3 meses depois, ele já está pronto para dar o seu novo salto. Eu falei: como que alguém cai de uma altura de 500 metros, ou sei lá, 500 pés, sei lá como se mede esse negócio de altitude para salto de paraquedismo, né? Os militares que entendem isso. 500 alguma coisa. Eu sei que era alto, irmão. E o homem, o paraquedas não abriu, ele se esborracha no jardim, nas graminhas de uma casa, e meses depois ele já está pronto para dar o seu novo salto. O que para o homem é impossível, para Deus é moleza. Então aqui, o que nós temos? Primeiro ponto poderoso a ser observado, quando os discípulos dizem assim: não temos condições, não temos como alimentar essa multidão. Jesus insiste: dá vocês de comer a eles. Como que Jesus está dizendo dá-lhes de comer? Jesus está dizendo: existe algo em vocês que pode alimentar essa multidão. O que vocês têm aí? Temos isso, traz para cá. Multiplicou, tá. Outra coisa é a ordem que Jesus faz as coisas. E essa ordem já jogou muita gente no buraco, na cova, na desgraça, no inferno. O ser humano presunçoso, ele não aceita a ordem de Jesus. O ser humano presunçoso, ele faz assim: eu sirvo a Deus. Eu não quero saber, eu me comunico direto com Deus. Esses morrem de fome, esses não alcançam nada, porque Deus não criou simplesmente isso. Deus criou outras questões. Você vê aqui que Jesus entregou o pão na mão de qual daqueles para se alimentar? Nenhum deles. Ele deu o pão na mão daqueles que ele escolheu, e aqueles passou a multidão. Tem gente que não aceita ter o homem como intermediário. Desde que existir sacerdotes sobre a terra, e ainda estamos na era dos sacerdotes, desde que existir, não adianta dizer eu sirvo a Deus. Só serve a Deus se tiver um sacerdote. Eu me alimento diretamente em Deus. Mentira! Não existe alimento diretamente com Deus. Tem que haver um sacerdote. Quem se alimenta diretamente com Deus é o sacerdote. Quem não é sacerdote tem que se alimentar com o sacerdote. Esta lição é poderosa e eu amo ela. Eu amo ela, porque tem uma coisa que Deus revelou alguns meses atrás, que às vezes a gente coloca algumas coisas, mas o entendimento, a gente obedece. Ordem, dá quem pode, obedece quem tem juízo, mesmo que você não entenda. Tem certas coisas que não dá para entender. Aqui, ó, centro de seleção, tá, até aí eu entendi. E justiça, aí eu não entendia. Centro de seleção e justiça, põe isso, tá, vamos colocar. Centro de seleção e justiça, e está rolando. Alguns meses atrás, Deus me mostrou, o Espírito de Deus me mostrou porque esse e justiça. Esse justiça, ele deve se enquadrar em outros aspectos, mas o aspecto do que eu estou falando com os irmãos, o principal que me foi mostrado, pessoas que se diziam crentes, espirituais e etc, etc,
quando caíram aqui, Deus provou para eles próprios e para todo mundo que eles eram falsos dentro da igreja, que as suas espiritualidades eram falsas, porque aqui Deus trouxe regras claras e eles não se curvaram, não se renderam. Por isso é uma justiça que Deus tem feito com crentes que chegaram aqui com capa de santos e poderosos e submissos, mas quando bateram aqui, Deus mostrou a justiça sobre eles e os excluiu, os cortou definitivamente. Não sei se você consegue entender como eu entendi na hora do impacto da revelação, mas centro de seleção e justiça. Então, irmão, cuidado quando você disser: eu vou alcançar a minha libertação em Deus. Toda a nação de Israel clamava por um libertador e não conseguia ninguém sair do Egito. Eles eram uma multidão, porque aqueles milhares de homens, parece só de homem que saiu do Egito, foram 65 mil. Não, 600 mil. 600 mil. Era muita gente. Por que eles não se rebelaram contra o Egito e disseram assim: vamos embora? Mas quando Deus levantou Moisés como libertador, Moisés nunca sacou de uma espada. Moisés nunca disse assim: aí faraó, está aqui a espada, ó. Vou liderar o povo contra você, rebelião, vou te matar. Não, deixa sair o meu povo. Então existe essa questão. Não adianta eu achar que vou alcançar as coisas direto em Deus, se são coisas que Deus resolveu não me entregar diretamente. Não adianta eu traçar caminho para Deus. Eu tenho que me curvar aos seus caminhos. Não adianta vir com folga nem valentia, irmão. Tem que saber a vontade do Senhor. Desde que eu comecei na Igreja Batista, eu aprendi a ir para o meu canto, buscar a face do Senhor. Eu aprendi a ir abrir a minha Bíblia, a estudar, sempre fui apaixonado por isso. Eu lia livros, eu entrava numa livraria aqui do centro da cidade, não sei se ainda existe, uma livraria chamada Betânia, e eu empregava o meu dinheiro ali, em livros, e eu lia e estudava. Mas, por mais que Deus me desse na intimidade, nunca deixou de me abençoar através de pregações, testemunhos e as suas operações. Então eu preciso entender que tem coisas que Deus trata diretamente comigo e tem coisas que Deus tratará apenas através de alguma coisa, através do sonho de alguém, através da visão de alguém, através do ministério de outra pessoa. Saul era rei, Deus tratava diretamente com Saul? Alguma coisa talvez, mas Samuel não estava lá. Davi era rei, e que baita rei, mas Deus tratava somente direto com Davi? Não, não tinha lá, era Natã, e depois não tinha outro? Sadoc? Então veja, existem os caminhos de Deus, e não adianta eu querer traçar caminhos para Deus, é Ele que traça os seus caminhos para mim. Essa lição é poderosa, e esta questão aqui já jogou muita gente no buraco. Irmão, resumindo a questão aqui, se não houver liderança, o povo fica escravo. Lembra lá do livro de Juízes? Lembra dos israelitas? É sempre a mesma história. Tem que haver, hoje nós vivemos essa dispensação e não tem jeito. Tem que haver liderança. Quem é Israel hoje? Não tem liderança? Não é nada. Cadê os sacerdotes de Israel? Sei lá, estão por aí passeando. Cadê as pregações? Cadê as sinagogas? Não tem liderança, irmão. Está tudo perdido. Então, essa ordem hierárquica da operação divina é algo que precisa ser aceito. E sem ela, irmão, é perda de tempo tudo que o homem tentar realizar. Nós temos ainda Mateus 14, verso 25. Diz, Mateus 14, 25. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar.
Quando os discípulos o viram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma! E gritavam de medo. Mas imediatamente Jesus lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Quem aí já esteve orando e de repente ficou com medo? Quem mais? Quem mais? Quem mais? Ué, mas você não está orando? Você não está buscando a face de Deus? Você não está invocando Deus? E de repente você sente que alguma coisa se aproximou. O que você faz? Ai meu Deus, deixa eu fazer um café que é melhor. Você invocou, mas teve medo. Isso é normal. A vida é um aprendizado. Que dirá das coisas espirituais? Tudo é um aprendizado. Até que você consiga se, entre aspas, impor psicologicamente, que nem Moisés, mostra-me tua face. Moisés extrapolou todos os conceitos. Moisés, homem nenhum verá minha face e viverá. Quando Jesus vem andando sobre as águas, o impacto daquele sobrenatural é tão violento. Eles não conheciam Jesus? Conhecia. Ele não estava acostumado com a unção que exalava de Jesus? Estava. Ou você acha que Jesus vem andando sobre as águas e eles viram uma cena natural? Não sentiram nada? Eles sentiram o impacto de coisa espiritual e não coisa ruim. Sentiram o impacto de coisa boa. Mas o ser deles foi sacudido. O espiritual nos sacode, irmão. O espiritual nos abala. O espiritual nos amedronta, mesmo sendo Deus. Isaías, o trono de Deus, os serafins voando, e etc. Ai de mim, eu vou morrer. Sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Ora, se Deus quisesse matar Isaías e mostrar tudo aquilo. Manoá, pai de Sansão. Ai, que vamos morrer porque vimos Deus face a face. Aí a mulher dele diz assim: mas se Deus quisesse nos matar, não ia nos mostrar tudo isso? Ele, sabe que você tem razão? Vamos pedir para ele aparecer de novo? Entende, irmão? Mas o impacto do sobrenatural nos causa um choque, e não é pouco não. É violento. Não existe super-homem espiritual não. Todos nós precisamos de um aprendizado. Quando nós entramos no nosso quarto, que aquela oração é meio natural, Jesus e Pai, Jesus, eu te adoro, e Pai, aquela coisa meio, muita coisa não aconteceu ali, não sentiu nenhum impacto, tá. Mas daqui a pouco, quando Jesus diz assim, eu vou tratar com esse cabra, que ele abre as asas assim, tu diz assim, quepa, não estou sentindo meu pé no chão, epa, o que está acontecendo? Aí muda tudo. Aí ou você entende que é Deus e diz, fala Senhor que teu servo ouve, ou você, por aqui, foge mesmo. Foge mesmo. Quem já fugiu? 1, quem mais? 2, 3, quantos mais fujão? Vai, irmão, levanta. 4, fica com medo não. Foge mesmo, foge mesmo. É o impacto do sobrenatural, foge mesmo. E tem mais, pior ainda. Ainda foge achando que é o diabo. Quem já fugiu achando que era o diabo? Agora não vai ter coragem de levantar a mão. Agora não vai. Então, irmão, veja bem, isto é uma realidade, tá? Mas é a sua fé que vai te manter ali na presença do Senhor. E tem mais, e se for o diabo, pastor? Espere ele aparecer. Joga ele no chão pelo chifre, pisa na cabeça dele. Põe o teu psicológico em dia. Você está buscando a face de Deus, mas quando ele se manifesta, você capina. É normal, até você desenvolver uma experiência, entender, entender as coisas. É normal, é normal.
O que não vai ser normal é você nunca alcançar essa experiência e estar pronto para esse impacto violento. Isso não vai ser normal, porque aí o teu crescimento nunca acontece. Mas no princípio, quando a coisa está começando ali, é normal você ficar apavorado. Mas de repente com essa informação, você já não vai fugir mais, né? Vai ficar tranquilo. Bom, o fato é então que o impacto do sobrenatural, ele vem para nos preparar para coisas que vão ter que acontecer na nossa vida, no dia a dia. Você vê que Pedro recebeu aquele impacto, talvez ele tenha gritado junto com os outros, por que não? E é um fantasma mesmo, caramba! Mas aí Jesus, ei, não temas, sou eu. Pedro reconheceu a voz de Jesus, Senhor, se és tu mesmo, me manda ir ter contigo. E aí a coisa mudou de um lado para o outro. Ei, peraí, não, é o nosso Senhor, esse sobrenatural, esse impacto, esse medo não tem que existir, é tu mesmo, então eu vou andar sobre as águas. Amém, meu irmão? É assim. Quem foi Pedro? Caramba, foi um homem que se fosse escrever livros sobre ele, eu cuido que nem todos os volumes do mundo caberiam. Então, essa é uma realidade gloriosa do impacto do sobrenatural. Alguns, por estar sempre fugindo daqui, fugindo dali, com medo daqui, com medo dali, acabam não desfrutando de certas experiências. Existem experiências, não sei a que ponto a dispensação de hoje ainda as movimenta, mas quem sou eu para dizer que sim ou que não? Eu sei que Deus pode todas as coisas e trata com cada um como Ele bem quer. Nós não somos senhores, somos apenas servos. Existem experiências de línguas estranhas, visão de anjos, arrebatamento em espírito, arrebatamento de sentido, arrebatamento de peso. O que é um arrebatamento de peso? Você já se sentiu assim meio que fora do corpo? Olhando como se você fosse grande, todo mundo abaixo de você, e você, eu cresci? Quem já teve essa experiência assim? Aí 1, 2, 3, você olha e, a igreja está todo mundo abaixo, eu que fiquei maior, minha cadeira está maior, o que está acontecendo? Isso se chama arrebatamento de peso. Eu não sei por que se chama esse nome, mas foi um nome revelado. Também já tive essa experiência numa igreja. Estava assim, todo mundo em pé, um culto em pé, todo mundo. E de repente, quando eu abri o olho, eu senti o meu corpo meio leve. Quando eu abri o olho, eu falei, eu cresci? Eu estou maior que todo mundo? Aí eu me preocupei logo em olhar para um homem que eu conhecia, que era altão, pastor Wilson. Eu falei, como que eu estou maior que o pastor Wilson? Ele mesmo dizia assim, esse negão aqui e tal, porque ele era um escuro, não era tão negro, ele era um mulato e alto, tinha sido o back de um clube de futebol. Eu olhei logo para ele, eu falei, como que eu estou maior que o pastor Wilson? E fiquei aquilo ali, depois fomos adquirindo experiências de outros pastores que tinham tido a experiência e revelações e fomos entendendo uma série de coisas. Então, existem coisas que agem dentro do nosso ser, como alguns sonhos que nós não encontramos respostas. Tem sonho que você não encontra resposta, você vive uma situação e quando você tenta achar o significado daquilo, você não acha significado nenhum. E eu aprendi que alguns sonhos que você não acha significado, veja bem, irmão, tem sonho que não tem significado nenhum, nem é nada, é apenas uma coisa da nossa cabeça. Tá? Não é todo sonho que é espiritual, não. A própria ciência estuda sonhos que são questões naturais. Então, muitas vezes quando você não acha significado nenhum do sonho, mas você sente que aquilo causou um impacto no teu ser, na tua alma, é porque Deus te deu uma experiência de vida sem você ter vivido. Entendeu? Ou alguém não entendeu? Todo mundo entendeu, né? Como que você tivesse vivido, só que você não viveu. Mas aquele mover, aquilo que isso gerou no teu psicológico, aquela experiência, saiu daquele mundo virtual do sonho e está alojada dentro da sua alma. Então, quando for necessário um comportamento seu no mundo natural, aquilo que se processou lá no espiritual, lá no sonho, está dentro de você no natural.
e você vai se utilizar daquele fator psicológico e daquela experiência de vida que você não viveu, mas o sonho te deu aquilo e Deus guardou aquilo dentro de você. Então nem todo sonho você consegue dizer, é isso, é aquilo, aquilo outro. Não, é apenas uma situação que Deus moveu o seu psicológico. Isso é o sobrenatural de Deus nos capacitando a coisas que jamais nós teríamos condições. Porque tem coisas que nós não temos nem como viver. Elas se processam no mundo espiritual e geram o que é necessário ser gerado na nossa própria alma. Bom, vamos olhar mais um detalhezinho em Mateus, no capítulo 15, verso 1 ao 3. Diz assim: Então alguns fariseus e escribas, vindos de Jerusalém, foram até Jesus e questionaram: Por que os teus discípulos transgridem a tradição dos anciãos, visto que eles não lavam as mãos antes de comer? Ponderou-lhe Jesus: E por que transgredis vós também o mandamento de Deus, por causa da vossa tradição? Aí Jesus vai explicar a partir do verso 4, Deus ordenou, honra o pai, honra a mãe, e vocês não têm feito isso, vocês têm honrado outras coisas, enfim. Mas essa indagação do verso 1 ao 3, irmão, quando eles perguntam, por que os teus discípulos transgridem o quê? A tradição dos anciãos. Hoje nós somos condenados, recriminados e discriminados, porque nós não andamos nas tradições das igrejas. Já teve gente aqui que teve o privilégio incalculável de entrar neste lugar e saiu falando mal. Saiu no meio do culto. Não vou mais naquele lugar não. As mulheres lá se vestem de qualquer jeito. Não veste saia. As mulheres lá cortam cabelo. Isso é bíblico? Não, isso é tradição. Tradição de anciãos. Cultura assembleiana. E pessoas acabam rejeitando o mandamento, a verdade, como Jesus falou assim, vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da vossa tradição. É o que mais nós temos visto. São pessoas que guardam preceitos de homens, Jesus vai falar aqui na frente, quer ver? No verso 7, diz assim: Hipócritas, bem profetizou Isaías sobre vós, denunciando: Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, pois ensinam doutrinas que não passam de regras criadas por homens. As igrejas estão cheias de regras criadas por homens. E isso não é novidade, pois Israel é o retrato da igreja, ou a igreja é o retrato de Israel, seja como for, e Israel era isso, aqui já estão questionando. Além dos mandamentos simples que Deus deu a Moisés, a nação de Israel criou mais centenas deles, centenas de mandamentos, centenas de regras para as roupas. Jesus fala: hipócritas, vocês alargam os filactérios das vestes de vocês para demonstrar santidade. Ora, se eles alargavam, alongavam, prolongavam a roupa, significa que não era assim, daquele jeito que eles usavam. Não era daquele jeito. Ou seja, aqui já condenaram os discípulos de Jesus por não andar de conformidade com a doutrina dos anciãos, as regras culturais, as coisas antigas. Então, nós também seremos condenados, temos sido dia a dia da mesma maneira, Principalmente pelos assembleanos. Os assembleanos nos amam muito, irmão. É tanto amor, irmão. Lembra aquela música? É o amor, é uma coisa apaixonante os assembleanos por nós. Por quê? Porque eles são o alvo principal. A apostasia assembleiana é a que encabeça a dispensação da apostasia. Os assembleanos são o número 1. Foram eles que introduziram os políticos nos púlpitos.
Foram eles que introduziram no Brasil a maçonaria misturada com a igreja. Os assembleanos são um horror, algo execrável, horripilante, detestável. Então Jesus está falando que este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Em vão me adoram, pois ensinam doutrinas que não passam de regras criadas por homens. Então, irmão, atente para isso, muito cuidado. Tem regras que são regras de homens, e regras de homens não glorificam ao Deus vivo. Você vê muitas regras de homens, tipo, só é batizado no Espírito Santo quem fala a língua estranha, né? Só pode assumir cargo na igreja quem falar língua estranha, ou melhor, não, só pode assumir cargo na igreja quem for batizado no Espírito Santo. E para ser batizado no Espírito Santo, tem que falar língua estranha. Aí tem aquele irmão louco, né, isso nas assembleias, louco para assumir um cargo, daqui a pouco ele começa a inventar uma língua, bem estranha mesmo, bem estranha. E aí vai embora. Aí quer dizer, leva a pessoa a pecar. Conheci um pastor que ele contava no seminário a experiência dele, pastor Hudson, professor de hebraico. Ele contava a experiência que ele se converteu numa igreja presbiteriana, e lá eles acreditavam o seguinte, que a pessoa, na hora que estivesse sendo batizada nas águas, tinha que também ser batizada no Espírito Santo. Para completar, tinha que falar língua estranha. E enquanto não falasse língua estranha, não saía do molho. Sério, irmão? Sério. Um horror, uma tortura psicológica, uma coisa do cão. Aí, resultado, foram batizar ele. Eu te batizo. Batizou o irmão Hudson. Agora vai ser batizado no Espírito Santo. Aí começaram. E não sei o que, todo mundo vinha falar língua em cima dele, botava a mão que não sei o que e tal, e dá glória, e não sei o que, e aquele rolo. Depois, meu irmão, ele falou, olha, já não sei quanto tempo eu estava ali de molho dentro daquela água. Ele falou que não tinha mais, perdeu a noção do tempo. Ele falou, eu tenho que me livrar dessa situação. Ele começou a prestar atenção numa suposta língua que alguém estava falando no nome dele, ali perto do ouvido dele. Ele começou a repetir aquilo. Aí quando ele começou a repetir aquilo, ele falou, pronto, foi batizado no Espírito Santo, pode sair, vem o próximo. É muita loucura, irmão, que isso? Muita loucura, leva até o irmão a pecar, porque, puxa, a situação é calamitosa. Então, doutrinas de homens não ajudam em nada a obra de Deus. A obra de Deus prospera na doutrina de Deus. A obra de Deus prospera na regra de Deus. Eu não ajudo Deus, eu sirvo a Deus. Eu não ajudo a Ele. Não tem nada que eu faça que possa ajudá-lo. Lá nos batistas se ouvia muito isso. Não, eu vou fazer isso porque é para a glória de Deus. E fazia e não dava em nada e dava um monte de problema. Cadê para a glória de Deus? Só é para a glória de Deus o que Ele me manda fazer. Não interessa, eu posso ser a pessoa mais bem intencionada do mundo, visando glorificar o nome do Deus vivo e poderoso, visando o resgate de almas, visando os preceitos mais nobres de Cristo Jesus. Mas se for algo que Ele não me mandou fazer, isso se chama, sabe o quê? Sepultura. E tem uma marca não só nesse ministério, mas na minha alma. Aquilo que não for ordem do Senhor, para mim não existe. Não, mas vamos fazer para a glória de Deus. Faça você, eu estou fora. Eu sou servo, e servo não idealiza. Servo obedece. Amém, meu irmão? Servo não faz projeto. Irmão, isso é poderoso. Servo não faz projeto. Eu já vi muitas pessoas dizendo assim, não, que eu estou me preparando para o meu ministério, já estou reservando algumas coisas, já estou conversando com a minha esposa, como que nós vamos atuar no nosso ministério. Eu falei, eis diante de mim mais um desgraçado miserável. Que papo é esse, meu irmão? Ministério é ferramenta que vem do alto.
Eu não tenho como organizar um ministério, nem dar caminho a um ministério. Ministério eu tenho que seguir as ordens. Todo dia eu recebo uma ordem e vou executando. Mas é difícil ouvir Deus, né? Corações soberbos nunca o ouvem. Fazer o quê? Bom, irmãos, essas são as prerrogativas iniciais. Quero saber se você tem alguma pergunta. Levante a mão aí para o irmão André. Pastor, o senhor falou sobre duas coisas. O último versículo ali de Mateus 13, que fala Jesus não operou ali muitos milagres. Afasta um pouquinho o microfone. Pela falta de fé deles ali, né? Eles não creram. Aí eu hoje lendo isso aí, eu não tinha nem prestado atenção, mas essa palavra se cumpre bem aqui no Santo Cristo, né? E as maravilhas mesmo que está proposta para esse ministério, o povo dessa terra aqui não vai tomar posse dela, né? Já foram excluídos, inclusive. E outra coisa que o senhor falou da questão da ordem, das coisas de Deus, eu queria saber se podia estar incluído nisso. Que lá no céu diz que tem anjos, arcanjos, querubins, serafins, diz que o próprio Satanás era o aferidor de medidas. Então até no céu tem regra para tudo. E as pessoas dizem assim, sou eu e Deus. Se lá no céu tem regra para as coisas de Deus, as pessoas não querem ter regra aqui na terra. Exatamente. Se podia ter isso aí. Essas regras são simplesmente fantásticas. Deus é um Deus de ordem de uma maneira muito impressionante. Tanto que nós costumamos dizer que Deus, né, ou melhor, Jesus é chamado de o Verbo de Deus. Jesus é a palavra de Deus. Nós entendemos que há um projeto com Deus Pai, que é repassado ao Deus Filho e é executado ao Deus Espírito Santo. São as três pessoas que a gente chama da Trindade. Todos três têm atributos divinos, de onisciência, onipotência, onipresença, transcendentalismo, coisas que somente a divindade possui, que é o caso Pai, Filho e Espírito Santo. Nós vemos claramente essas regras com Pai, Filho e Espírito Santo. Vemos claramente essas regras no céu. Nós temos entendido, inclusive, que no céu nem todos os anjos têm acesso ao trono de Deus. Nem todos têm. E não vemos nenhum anjo insatisfeito com isso. Não vemos nenhum anjo reclamando, poxa, não posso me aproximar do altar. Não tem nada disso. Então, tudo quanto Deus faz é bom, perfeito e agradável. Todo coração quebrantado e contrito vê a glória dos projetos de Deus. Somente os arrogantes é que começam a desrespeitar aquilo que Deus instituiu, né? Já teve pessoas que vinham aqui nesse ministério e diziam assim, eu vou lá na igreja para louvar a Deus e ouvir a palavra. Não quero nada com ninguém. Ué, por que não fica em casa para ouvir a palavra? Fica na sua casa e ouve a palavra. Eu duvido. Eu duvido que vai ouvir. Abre a Bíblia e lê. Duvido que vai entender. Duvido que vai receber. Eu duvido. Fica em casa. Então, Deus tem regra. Ele escolhe como vai falar. E não sou eu que digo para ele, Deus, estou entrando no meu quarto, vai ter que falar comigo. Às vezes o que eu busco lá dentro do meu quarto é o sonho que alguém vem me contar aí no final de um culto. Se eu dizer, Deus fala comigo, ele vai falar, mas pelo caminho que ele quiser. Agora tem pessoas que dizem, Deus fala comigo, fala diretamente comigo, que eu sou santo, eu sou bom, Irmão, Deus não recebe ordens de homens, amém?